Fala galera, tudo bom? No vídeo de hoje nós vamos falar sobre um assunto que é muito importante para nós, um período muito difícil para nós, que é a quaresma, né? Então a gente vai sair um pouquinho desses vídeos polêmicos aí aqui do canal, que gerou vários comentários, né? Enfim, comentários que só pela hora da misericórdia. Então vamos deixar esse negócio de revelação, essas polêmicas. E também vamos tentar desfocar um pouco da questão de campanha da fraternidade, os erros da campanha da fraternidade, porque o que importa para quem é católico mesmo é focar na vivência da quaresma, independente de campanha da fraternidade ou não, tá? Então, hoje aqui nesse vídeo a gente vai falar sobre quaresma. Campanha da fraternidade a gente vai falar depois, tá bom? Até porque eu nem consegui ainda ler o texto base, então não tem por que eu gravar o vídeo ainda. Então a gente vai falar sobre a quaresma, que é um período muito importante. Para você que não é católico, não é cristão, não vive tudo isso, né? Ou você que é de outra religião, você que não acredita em Deus, não saia do vídeo, tá bom? Por quê? Esse vídeo também vai ter outras questões e que podem te ajudar a ter uma vida melhor. Então, mesmo que você não tenha religião, mesmo que você não viva essa realidade, isso vai te ajudar de alguma maneira a crescer na vida, a evoluir. Então, eu vou dar algumas dicas aqui para quem é católico, óbvio, e também para você que não é católico, não tem religião, né? Enfim, tá bom? Então, continua aqui no vídeo. E se você quiser mais assuntos, né, durante esse tempo aí de quaresma, sobre a quaresma, algumas outras questões, dá o seu joinha aqui que nós vamos falar mais sobre quaresma, né? Vamos focar um pouco dos haters e aí a gente foca o quê? No nosso Cristo, certo? Não esquece de se inscrever no canal, confere aí se você realmente está inscrito, se você já tiver, confere também se o seu sininho já está ativo. E se você se sentir à vontade, deixa aqui seu comentário falando como é a sua experiência com a quaresma, ou alguma outra coisa que você queira compartilhar, tá bom? Deixa aqui nos comentários. Agora, vamos para o vídeo. Vamos lá, o que é a bendita da quaresma? A quaresma é o tempo litúrgico em que nós vivemos a conversão. Então, a proposta dela é nos convertermos. Conversão significa mudança de vida, né? Então, é um período muito importante porque ela antecede a festa da Páscoa. Então, ela começa agora, né, na quarta-feira de cinzas e ela termina no domingo de Ramos. Então são 40 dias aí em que nós somos convidados, né, a viver onde a igreja nos propõe, né, Cristo nos propõe a viver a oração, o jejum, penitência, esmola, mortificação, tudo isso junto, né, para que nós possamos nos converter, sermos pessoas melhores, mudarmos, né? E assim, pelo que a gente repara, a gente tá precisando muito disso, porque se a gente vivesse melhor a quaresma, fôssemos cristãos melhores, com certeza o mundo seria bem melhor. A quaresma, ela tem a sua identificação, né? Dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, nós vivemos este tempo litúrgico usando a cor roxa, né? Então, a cor roxa significa isso, penitência, né? O luto. Então, durante todo esse período, nós vivemos a quaresma. Existem outras questões também que nós vivemos dentro da igreja, que eu vou trazer aqui rapidamente, depois a gente pode abordar, porque hoje a ideia mais é como você viver bem a quaresma. Mas para nós vivermos bem algo, nós precisamos conhecer, né, o motivo, a proposta, para que a gente possa, não, vou viver mesmo, vou batalhar para seguir isso. Então, além disso, se você for notar durante a Bíblia, existem vários relatos que focam em 40 dias. Vou citar os principais deles aqui. 40 dias no deserto do povo hebreu, né, que saiu lá do Egito e ficou 40 dias buscando a terra prometida, sofrendo lá. Então, esse é um dos trechos bíblicos que mais fala comigo. Tem também os 40 dias de dilúvio, tem também os 40 dias, óbvio, né, de Jesus no deserto. Então, essa é esses trechos são alguns dos trechos que nós refletimos na liturgia, ou seja, na questão do ritual dentro da Santa Missa, né, na liturgia aí diária. Então, o deserto, por exemplo, é uma grande figura do que a gente vive nesse período. Os 40 dias é um grande deserto, né? Também os 40 dias é como se nós fôssemos os hebreus, né? Nós estamos ali nos mortificando, vamos sofrer um pouco sim, porque Deus não promete só o céu, né? Para chegar ao céu tem que passar pela cruz. Então, nós vivemos esse período para nós alcançarmos aquilo, a maior promessa, né, de Deus para nós, que é
a ressurreição de Cristo, a salvação por meio do nosso Senhor, certo? Mas essa questão dos trechos bíblicos, ela é muito extensa, então a gente pode trazer então, em outro vídeo. Então, se você quer dar aquele seu joinha para eu saber que vocês querem esse tipo de conteúdo, aí eu trago. Combinado? Vamos lá. Então, a quaresma, ela também é um tempo de perdão, de reconciliação com o irmão, da limpeza da nossa alma, de todos e qualquer tipo de sentimento ruim. Raiva, inveja, orgulho, soberba, luxúria, todos esses sentimentos aí que acabam deixando a gente muito mais para trás do que sermos pessoas evoluídas ou, né, dentro da questão da igreja, sermos cristãos cada vez melhores. Então, na quaresma, a gente aprende a olhar para a cruz, né, apreciar, conhecer, meditar mais sobre a cruz, entender toda a questão da paixão de Cristo, tudo que ele viveu, pensar mesmo nessa questão de sofrimento, tá? Dentro da quaresma, nós somos convidados a viver esse tempo de conversão, mas, todavia, entretanto, né, não é porque nós vamos passar 40 dias em oração, esmola, refletindo, às vezes vão ter alguns dias que a gente vai estar um pouquinho mais cabisbaixo, né, que a gente vai ficar demonstrando isso para as pessoas. A gente não precisa demonstrar para ninguém que nós estamos em jejum, que a gente está fazendo penitência, eu não estou mais tomando refrigerante. A ideia da quaresma, do jejum, da penitência, não é essa. Ela é, como está lá na Bíblia, né? Nós temos que colocar lá a nossa melhor vestimenta e viver, né? Não ficar mostrando para o outro, né? Não é rasgar as nossas vestes, é rasgar o nosso coração para que Deus possa transformar. Então, primeira coisa da quaresma, viver da melhor forma ela. Não precisa ficar rabugento, ranzinza, triste, ficar murmurando, que tem muita gente na quaresma que acaba murmurando e acaba falando todo o jejum e penitência que tu tá fazendo durante a quaresma. Não precisa. O único que precisa saber é Deus e talvez o pessoal da sua casa, né? Diante de alguma questão de alimentação, que aí você tá se privando, beleza? Então vamos lá, né? Já passei aí um breve resumo sobre a quaresma, como eu já falei, ela é muito extensa, dá pra gente pensar e pegar várias referências, mas depois eu trago elas com mais calma aqui, tá? Então vamos agora para as dicas de como viver bem esse período de quaresma, agora que você já entendeu um pouquinho como ela funciona. Primeira coisa é viver bem a quarta-feira de cinzas, ou seja, procura aí na sua diocese, na sua cidade, uma missa de quarta-feira de cinza. Ai, Ju, eu não sou católico, eu não quero viver isso. Vamos fazer um convitinho. Vai nessa missa, presta atenção nas leituras, nos cantos, né? Para que você entenda, viva melhor esse período. Bom, vou só trazer um negócio aqui que aconteceu muito legal. Eu vejo muita gente sempre falando que na campanha da fraternidade tem bispo, tem padre que faz muito exagero. Isso é real, tem mesmo. Eu particularmente não gosto da campanha da fraternidade, né? Porque as músicas da campanha é bem difícil de cantar. Mas enfim, achei muito legal que esse ano, pelo menos é o ano que eu estou vendo isso acontecer, já deve ter acontecido de outra forma, né? Mas a gente recebeu um documento aqui na cidade de como viver melhor dentro da igreja, né? Então são algumas práticas que a gente coloca dentro da igreja. Então, por exemplo, no altar não orientaram para que não aconteça as ornamentações com flores, né? Então as flores são retiradas. As imagens são cobertas, né, não por um pano roxo, na cor da liturgia mesmo. Os instrumentos, eles precisam estar apenas para sustentar o canto, né, nada de exagero. Também é retirada a questão da bateria. Isso já é uma orientação da igreja, mas que foi reforçada aqui na cidade. Eu achei isso muito legal e que mostra que sim, existem bispos, padres que estão preocupados com a quaresma, sim, não apenas em ficar promovendo a campanha da fraternidade. Então, teve essa questão dos altares, dos instrumentos musicais, né? Que o volume precisa ser um volume apenas para que seja discreto e os instrumentos só para sustentar o canto, né? Evitar as palmas. Sim, eu sei que tem um documento, né? Antes que venham falar aqui, sobre bater palmas na igreja, né? Existem muitas paróquias aqui ou em qualquer outro lugar que existem as palmas apenas no glória, né, ou no canto de entrada, mas foi orientado e sempre é orientado para que não haja
as palmas, porque a missa é o sacrifício do Senhor, né? Então é um momento muito, muito sério, que não deve ter palmas mesmo, mas nesses lugares que acontecem, né, é orientado, e foi até orientado, a evitar as palmas, né? Então, eu até achei interessante que nesse documento fala, né, que a Assembleia deve perceber essas restrições e sentir falta da ornamentação e dos instrumentos, para que possa sentir melhor o júbilo pascual, né, principalmente aí no final de semana, que é normalmente quando as pessoas realmente vão na missa, conseguem ir, porque durante a semana elas acabam trabalhando, né? Também a questão de missas votivas. O que são missas votivas? Missas votivas são missas dedicadas aos padroeiros. Então, por exemplo, minha paróquia, a paróquia Santa Rita de Cássia, mas ela tem tanto para padroeira quanto para um outro santo, São Peregrino, que é o santo dedicado a quem tem câncer, né? Então a gente ora, mas nesse período as missas votivas não devem acontecer, né? Orientado a não acontecer. Também tem as 24 horas para o Senhor, né? Que é até um convite lá feito para o Vaticano para que nós possamos passar em vigília, né? Diante do Santíssimo, momentos de oração, momentos de canto, naquela situação de quaresma apenas para refletir, então nada de exageros. Tem também o que eu já falei da questão das cruzes e das imagens, que elas são cobertas, né? Então isso daí também está dentro de um documento. Vou ler aqui as aspas, né? Pode-se conservar o costume de cobrir as cruzes e imagens da igreja, o juízo das conferências episcopais, né? As cruzes permanecerão veladas até o fim da celebração da Paixão do Senhor na Sexta-feira Santa, e as imagens até o início da vigília pascual. Realmente, existe um período aí da quaresma, né, que nós tiramos tudo, né, e ficamos, a gente fala que é o altar totalmente desnudo, né, e aí essa questão das imagens, e realmente quando a gente cobre as imagens e tira as flores, sempre parece que tá faltando alguma coisa. Então esse sentido de faltar alguma coisa deve ser sentida mesmo e nos levar à reflexão. E aqui até também ressaltou a questão do jejum e da penitência, que nós já vamos falar, tá bom? Então, a primeira dica para você viver bem essa quaresma, agora que você já entende um pouco aí como acontece a quaresma, né, dentro da paróquia, e qual o seu real significado, né? Então, a primeira dica é: viva bem a quarta-feira de cinzas. E como vivê-la? Ir até a Santa Missa, né? Então, na quarta-feira de cinzas, a gente tem todas as liturgias e também tem o momento lá do pó, né? Que também nós temos na passagem, né? Do pó viemos, do pó voltaremos, né? E quando o padre ou o ministro extraordinário da Eucaristia, ele passa as cinzas, ele fala, né? Convertei-vos e credes no Evangelho, né? Então, esse momento é um momento que, assim, eu particularmente fico bem emotiva, bem forte, porque é um momento assim, cara, tá começando a quaresma, né? Agora eu vou começar a colocar em prática jejum, a penitência, vamos lá, ela é o tiro de largada pra gente viver a quaresma. Então é uma missa muito reflexiva, né? As liturgias também nos motivam a viver isso. Lembrar que nós não somos nada, né? Que do pó viemos e do pó voltaremos, né? Então esse é das maiores reflexões assim que nós temos. Então procure aí na sua paróquia, né? Veja qual o melhor horário. Por exemplo, na minha paróquia vão ter 3 horários, né? 5 horas da manhã, 10 horas e 8 horas, né? Para que todos possam participar. Com certeza tem outras paróquias que vão ter muitas outras missas, paróquias, capelas, comunidades. Então entre em contato aí, veja no site da diocese, ou veja no Instagram ou Facebook das paróquias, que com certeza você encontra. Segundo ponto, oração. Então a oração, para você intensificar. Ai, Ju, eu já oro muito. Ótimo, maravilha, louvado seja Deus. Só que assim, agora na quaresma você vai ter que, ralar mais, né? Então existem várias formas de orar aí. Você pode orar ou fazendo aquela sua oração no pé da cama, né, conversando com Deus, por meio do Santo Terço, ouvindo um rádio também do Padre Marcelo, da Canção Nova. Intensifique sua oração. Orar é conversar com Deus, é um diálogo com Deus. Então você fala, ele responde, né? Então intensifique, seja ele de forma pessoal ou de forma comunitária. Então veja aí na sua paróquia também se não vai ter a via sacra em relação aos terços, em relação aos grupos, que normalmente todos se preparam para esse período. Então viva muito bem esse período de oração.
Ju, eu não sou da igreja, enfim, não tem problema. Então, ao invés, né, assim, se você não quer conversar com Deus, eu te dou uma dica para conversar com Deus, porque é muito bom, é muito top, maravilhoso. Mas o que você pode fazer? Tire esse momento para refletir sobre você, né? O que está acontecendo com você? Tem até muitas pessoas que fazem meditação. Tire um momento para você. Tem até uma dica muito boa de que quando você tá em oração, é sempre bom você ter um horário. O meu padre sempre orienta a começar o dia orando. É uma coisa que eu tenho dificuldade, né? Eu acabo conseguindo orar mais à noite. Mas é até o que eu vi até de um vlogger católico, né? O catequista. Eles têm os horários deles lá de acordo com a rotina. Então veja a sua rotina, veja o melhor horário e se comprometa a fazer nesse horário. Veja qual é o melhor e se comprometa. Ju, se eu não conseguir, não tem problema. Não conseguiu, levanta e começa de novo. Quaresma é isso, a gente cai e volta, cai e volta, cai e volta, até a hora que a gente não cai mais. Então, é isso aí, tá bom? Então, sempre tem um horário para você orar, meditar, refletir, enfim, né? Mas viver este momento. Terceira dica é palavra de Deus, né? Também existem as orações com a palavra de Deus, mas eu convido aqui você a fazer um estudo melhor da palavra de Deus. Existem várias formas, já falei aqui em outros vídeos. Existe a liturgia diária que tem disponível pela Paulinas, tem outros sites também como Canção Nova. Então, leia uma passagem, medite. Meditar é pensar como que essa palavra pode te ajudar, o que que ela te ensina. Existem vários métodos. Já falei isso aqui em um vídeo muito antigo. Vou deixar o link aqui de como você orar, né? De como você ler a Bíblia. Então, faça isso, né? Busque entender o que Deus quer de você por meio da palavra. Mas assim, não pega a palavra e fica, ai, essa daqui. Não, tenta criar mesmo um método de estudo bíblico para você. Ai, Ju, eu não sou católico, vamos lá, né? Eu te oriento também a ler a Bíblia, porque na Bíblia a gente aprende bastante. Mas se você não quiser, enfim, vai lá e pegue um livro, né? Um livro que seja para você refletir. Mas assim, a Bíblia é o melhor livro para você refletir, é o melhor livro de autoajuda. Vou deixar em aspas aqui, senão o povo vai me xingar. Livro de autoajuda, enfim, mas é um livro que nos ajuda a ser mais íntimos de nós mesmos e, claro, né, para quem acredita em Deus, para quem é da igreja, enfim, ser mais íntimos de Deus, né? A gente ouve muito a voz de Deus na Bíblia. E também um dos principais, assim, principais práticas na quaresma é o jejum, né? O jejum, o que o jejum faça de acordo com as suas condições. Existem pessoas que não podem fazer jejum. Tem até um livro do Monsenhor Jonas que explica como é o jejum para que ele possa ser praticado também, né? Ele serve o quê? Bom, então o jejum, ele é o ato de você ficar sem comer, sem beber, né? Existem vários tipos de jejum, mas nesse caso, dentro da igreja, né, dentro da fé, você faz isso por algum motivo. Então, por exemplo, eu faço um jejum pelas almas, eu faço um jejum pela conversão de alguém da minha casa, pela minha própria conversão. Então tem sempre um motivo. Eu não fico só de jejum, né? Eu não fico sem comer por nada. Eu fico sem comer durante um período, né? Ou durante um dia. Normalmente é de sexta-feira, que a igreja orienta. E faço a minha oração sincera, né? O meu pai, ele fazia sempre jejum de pão e água durante a quaresma, apenas na sexta-feira, né? Sempre foi algo que eu admirei bastante. Não cheguei nesse nível porque a pessoa é bem magra. Tive alguns problemas de magreza, né? Então eu tive que evitar durante muito tempo, né? Mas depois eu fui descobrindo com o tempo, com a experiência, de que há outros tipos de jejum. Eu vou deixar um link aqui, inclusive, que é da Canção Nova, que eles orientam sobre jejum, tá bom? Então ele ajuda bastante. Mas, todavia, entretanto, existem algumas restrições em questão do jejum. E eu vou até ler para vocês, antes que alguém venha aqui me encher o saco nos comentários. Vamos lá, ó. Estão obrigados à lei de penitência, né? Em questão também da carne, né? Do jejum. Aqueles que tiverem completado 14 anos de idade, né? Eles estão obrigados à lei do jejum. Todos os maiores de idade que completaram 18 anos, até os 60 anos começados. Mas, aos pastores de alma, cuidem para que sejam formados para genuíno sentido da penitência também os que não estão obrigados à lei do jejum e da abstinência em razão de pouca idade, né? Está lá no Direito Canônico 1252, tá bom?
E também, né, toda sexta-feira é dia de penitência. Então, se você não faz a penitência, não come, né? Ou se você come a carne na sexta-feira, isso é uma orientação de que a igreja diz de que você está em pecado. Então, toda sexta-feira somos orientados a não comer carne, não se alimentar de carne. Se você não sabia, vamos começar a fazer isso, ok? Então, a penitência, ela é algo que você... é uma pena, né? Que você se imposta por algum erro cometido, enfim, né? Então, você pode fazer inúmeras penitências. Tem vários sites aí que indicam. Tem também dentro dos documentos da igreja. Então, resumidamente, é um ato de mortificação e expiação por algo que você fez. Por exemplo, quando você vai se confessar, você terminou de se confessar, o que o padre fala, né? Ah, vai lá e ora 5 Ave Marias, um Pai Nosso, né? Então, isso é um ato de penitência por tudo aquilo que você confessou, né? Então, a gente é convidado a viver muito isso. Jejum, abstinência e penitência, né? De algo que a gente tem cometido, se abster-se de algo que a gente é muito viciado. Pensa aí na sua vida o que é muito recorrente, né? Que você precisa melhorar na sua vida, mas você ainda não melhorou. Por exemplo, dormir até tarde. Não, eu vou me abster de dormir até tarde. Eu vou tentar dormir, voltar para dormir no horário. Então, isso é uma prática, tá? Só que você tem que refletir e vai buscando também dentro dos documentos da igreja. Vamos para a próxima dica, que é a esmola, né? Esmola é o ato de caridade, é o quê? Eu dar uma cesta básica, eu dar alguma roupa, né? Fazer bem. É fazer o bem para alguém neste período de 40 dias, né? Então, ser caridoso, né? Praticar a caridade. Quem sabe se a gente praticasse mais isso, né? O mundo seria muito melhor. Outra dica, busque confissão, né? Muitas paróquias, muitas dioceses aí fazem um mutirão de confissão, então busque esse mutirão, né? Faça, vá atrás da confissão. Ai, Ju, mas eu não gosto de confissão, eu tenho vergonha. Cara, eu também tenho vergonha, porque assim, é um pouco difícil você falar, né, pro padre que você tipo, pecou, né? Falar os seus pecados. Mas lembre-se que existe um segredo de confissão, o padre não vai contar pra ninguém. Com certeza, ele vai ouvir trocentas confissões e não vai lembrar do seu pecado, tá bom? Até porque ali, naquele momento, não é o padre, é Cristo que perdoa os seus pecados, tá? Por isso que a igreja tem o sacramento da confissão, né? Para que a gente possa lá e o padre perdoe os nossos pecados e nós fiquemos libertos. Então, a confissão é uma forma maravilhosa, um sacramento que nos purifica muito. Então, quando a gente se confessa, a gente se purifica e se fortalece, né, pro novo. Então, ele ajuda bastante, principalmente no período da quaresma, né? Então, procure aí um padre ou veja se na sua diocese não vai ter mutirão. Aqui na diocese de Guarulhos vai ter, graças a Deus, né? Logo tem as datas aí, então procure na sua paróquia. Tá. Outra dica é viva a Santa Missa. Ju, olha, esse ano passado eu não consegui ir muito na missa ou durante a pandemia, então faça esse propósito. Vou voltar aí na missa todos os domingos. Já vou todos os domingos, vou tentar ir mais um dia da semana, né, para que eu alimente a Santa Missa, além de ser um grande encontro com Deus, né, um grande momento de reflexão, ele é o alimento da nossa alma por meio da palavra de Deus e também por meio da Eucaristia, né? São grandes alimentos da nossa fé e da nossa alma. Então, não deixe de participar da missa, evite faltar na missa. Ela é muito importante para quem é católico. Eu não sou católico. Viva aí dentro do seu culto, dentro daquilo que tá na sua realidade, né? Mas faça uma visita na missa também, tá bom? Não esqueça também que durante a quaresma acontece a Via Sacra. A Via Sacra é o quê? São as meditações de todos os passos de Cristo, né? Então, o momento em que ele pegou a cruz, o momento que chicotearam ele. Então, normalmente nas paróquias tem um dia específico para que façam isso. Inclusive, o momento da Via Sacra em algumas paróquias é vivida com o livrinho da campanha da fraternidade, né? Então, toda semana tem outras paróquias que não, como diz alguns padres, não é obrigatório você usar a campanha da fraternidade. Então, existem paróquias que refletem com ela e outras que não, tá? Mas se você não conseguir na sua paróquia, faça assim, pegue um dia da semana e reflita a Via Sacra de Cristo, né? Então, toda a passagem de Cristo, toda a vivência dele durante a Paixão de Cristo ajuda bastante a viver aí esse momento de reflexão. Ju, não sou católico, enfim, não tem problema. Reflita também sobre a Paixão de Cristo, né? Então, tente pegar aí a história de Cristo, né? E veja o passo a passo dele, quando o Cirineu pegou a cruz, o momento que
pregaram ele na cruz, né? Esses pontos são muito importantes e ajudam a gente a crescer mais, né? Agora eu vou dar as últimas dicas, porque esse vídeo já tá muito longo, meu Deus do céu. De coisas que tanto católicos, quanto outros cristãos, quanto outras religiões podem usar durante a quaresma. Por exemplo, moderar as suas palavras, né? Tem muita gente que fala muito palavrão, então é aí o tempo que você tem para falar menos palavrão. Moderar a sua palavra no sentido de, a pessoa falou isso, eu já vou revidar, né? Então, moderar essas palavras é maneira no tom de voz, maneira na forma como você falar com as pessoas, não seja grosseiro, né? Isso também é uma forma de se abster, mas ajuda, né? Se você colocar essa prática, essa meta, você consegue. Ter mais perseverança, né? Ai, meu Deus, meu trabalho tá muito difícil. Não, vamos lá, vou conseguir. Na quaresma também tem essa questão da perseverança, porque foi como eu falei, são 40 dias que nós somos muito tentados, assim como Jesus foi tentado lá no deserto. Então a gente cai, levanta, porque nós não somos Jesus, né? A gente não tem a força que ele teve para enfrentar o demônio. Então tem muitas tentações, por exemplo, às vezes uma pessoa vai vir te cutucar, vai vir te encher o saco, e aí você vai, já falou. Mas assim que você perceber, peça perdão, volte e vamos lá. Vamos de novo, vamos começar de novo. Isso é perseverança, é perseverar no caminho, independente dos espinhos que te afetam, ok? Seja mais humilde, né? A quaresma nos convida muito à humildade, e a questão de esmola e atos de caridade ajuda muito a nós sermos humildes. Busque não ser tão arrogante ou achar que só você sabe das coisas, que só você tá certo, né? Então, evite viver esse tipo de situação, né? Busque ser mais calmo, ser mais paciente. Uma coisa que tá muito certo na maioria das vezes que eu fiz a quaresma é: como Jesus faria nessa situação? Às vezes dá certo, ou às vezes não, porque a gente tá lá, né, no mar da emoção e acaba perdendo o equilíbrio. Mas é aquilo, vai pra perseverança. Caiu, levanta de novo. E tem uma dica extra aqui, que não sei se você conhece, mas existe uma prática vivida pela Canção Nova que chama o Retiro da Boa Morte. O Retiro da Boa Morte, ela tem algumas práticas, uma delas mais conhecidas é fazer a limpeza do seu guarda-roupa. Com certeza tem coisas aí no seu guarda-roupa, ou que são muito antigas e que você não precisava mais, papel, roupa, maquiagem, tem coisa que tá fora do prazo de validade, tem roupa rasgada, tem roupa furada, e que você poderia ou doar ou reaproveitar elas. Então essa é uma das práticas do Retiro da Boa Morte. Eu vou deixar o link aqui para você entender melhor isso, tá bom? E também talvez até comprar o livrinho, tá? A Canção Nova sempre orienta isso. A prática de você limpar o seu guarda-roupa, limpar a sua casa, limpar os armários é o quê? É uma prática, né? Assim, é a ação própria e uma referência daquilo que você está fazendo durante a quaresma. Então, durante a quaresma, você também faz toda a limpeza dentro do seu coração, da sua alma. Você coloca tudo pra fora, né? Então, além de você fazer essa prática, você também vai limpando a sua alma. Então, não é só limpar o guarda-roupa. Inclusive, tem muitas pessoas que vão limpando o guarda-roupa e vão orando, vão conversando com Deus. E aí, com isso, elas vão se limpando mais. Então, faça isso. Dentro da sua comunidade, faça isso nos armários lá da sua pastoral, o que serve, o que não serve. O que é bom ainda, faça a doação aí, ó, já é um ato de caridade, já é uma esmola, né? Então pode ver que essas atitudes dentro da quaresma, uma coisa vai puxando a outra. Quando você estiver lavando louça, quando você estiver tomando banho, converse com Deus também, fale: Senhor, me limpe de todas as impurezas, limpa minha alma, limpa meu coração. Olha, hoje eu senti muita raiva, eu senti muita inveja, eu não queria ter sentido, tal pessoa me irritou muito. Peça para Jesus ir lavando, né? Toda a sua alma e todo o seu coração, tá bom? Essas são algumas dicas, falta muitas aqui, mas senão o vídeo vai ficar 1 hora, né? Isso não é uma live, mas tudo bem. Então, o que eu vou pedir pra você? Quais são as práticas que você daria como dica aqui e que eu não falei? Deixa aqui nos comentários. Pro povo que é arrogante, ainda não entendeu a parte da quaresma, por favor, deixa aqui a resposta com calma, com amor, né? Seja fraterno com os outros, tá bom? Você não precisa ser grosso e achar que só você entende das coisas da Igreja Católica. Obrigada. Então é isso. Se você gostou do vídeo, não esquece de dar o seu joinha aqui. E também não esquece de inscrever-se no canal se você ainda não é inscrito. Se você quer mais conteúdos, né, sobre a quaresma, deixa aqui nos comentários. E não esqueça que o seu like vai ser a resposta de que eu preciso trazer mais vídeos
como esse, tá bom? Que nós tenhamos uma santa quaresma e que nós busquemos de fato a conversão, né? Que nós coloquemos em prática o que vamos ouvir na quarta-feira de cinza. E nos converter e crer cada vez no Evangelho. Então é isso, até o próximo vídeo. Tchau!